Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao meu novo canal, né? Jefferson Homem de Gelo. Criei um canal aí para a gente poder estar mais próximos, né? Mais para vocês conhecerem aí meu outro lado também, conhece mais meu lado aí dentro de campo, das quatro linhas. Então, hoje criei esse canal para a gente poder estar mais juntos aí. E como eu falei, né, anteriormente, queria trazer aqui no meu canal alguns amigos, né, da bola, pessoas para a gente poder estar batendo aí um bate-papo aí. E hoje eu tô com essa fera aí, que eu respeito muito, um cara que já conheço desde lá do Cruzeiro, né, que tive a oportunidade de subir profissional, que me deu grandes incentivos, né, na minha carreira, não somente dentro de campo, mas fora de campo também, que eu creio que é o principal, né, são os conselhos, né. Eu costumo dizer que anda com o sábio, né, e tu serás sábio. Então, o Flávio é uma pessoa muito sábia aí no que faz, na sua profissão, no seu caráter, e me ensinou muito no futebol. E hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês aí, né, de um assunto aí que eu venho recebendo aqui na minha cafeteria diariamente. Flávio, obrigado aí, cara, pelo convite, né, de separar um tempo aí da gente poder estar junto. E a gente falou aqui na mensagem, né, o Flávio brincando comigo, falou assim, ó, vê sua agenda aí. Eu falei, cara, agora é a sua agenda, porque a minha tá de boa, né? Eu tô aposentado. Eu tô aposentado, agora é a sua agenda aí. Obrigado. Mas é um prazer, assim, estar batendo mais uma vez esse papo e poder ter a companhia de outras pessoas aí, para poder entender um pouquinho, né, do futebol, ouvir um pouquinho da gente, né, que tanto tempo que a gente está no futebol, está um pouco mais perto, mais próximo aí do grande Homem de Gelo também, né, quer dizer, então eu acho legal, a gente tem sempre muito assunto, muita dúvida, né, as pessoas querem, gostam todo mundo gosta de futebol, né, o brasileiro tem um monte de treinador, mas eles ficam meio à parte, então é legal que a gente possa colocar assim, as dúvidas e alguns assuntos realmente do meio do futebol, até para ajudar até muitos pais até, né, que tem vontade. Hoje todo garoto quer ser um jogador de futebol, né, então que os pais possam ajudar os seus filhos da melhor maneira possível também, então é sempre bacana a gente estar conversando sobre futebol. É isso aí, Flávio. E assim, como eu falei no começo do vídeo, né, a admiração que eu tenho por você não é somente dentro das quatro linhas, mas fora também, né, porque os conselhos, né, que você sempre deu aí, não só para mim, mas para todos os goleiros que passaram ali, né, junto com a gente, isso a gente guarda para a vida toda, né, os conselhos para a família, de caráter, até mesmo de investimento, né, como a gente, né, guardar dinheiro, futebol passa muito rápido, questão de treinamento, enfim, questão de amizade. Então, isso tudo a gente guarda, né, para o nosso futuro, para o nosso dia a dia. Então, eu só tenho que te agradecer. E eu já parei de jogar futebol, já fazem aí, né, 2 anos e meio, basicamente, quase 3 anos. E hoje eu estou aqui na minha cafeteria, né, na Beato Cafeteria, e eu acabo sentando para tomar café aí com muitas pessoas e eu te chamei para a gente poder estar conversando aqui porque é dos assuntos, né, que eu mais recebo aqui são alguns pais, né, que me perguntam aí sobre os seus filhos, dúvidas, né, que eles têm no dia a dia com os filhos, como lidar com seus filhos menores, né, que eles querem que os filhos se tornem aí um jogador de futebol, mas a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? E uma das perguntas, né, que me fazem aí é o seguinte, ô Jefferson, que a gente senta ali para tomar um café e eles falam, Jefferson, cara, eu tô com meu filho aí de 8 anos, ou 9 anos, ou 10 anos, cara, essa é a hora que eu tenho de colocar ele numa escolinha de futebol, ou é cedo ainda, né? O que eu devo fazer, cara? O que eu preciso fazer
Eu deixo ele aproveitar a vida, ou esse é o momento. E eu tenho isso aí também, Flávio, até dentro de casa, só para você ter noção. Eu tenho 3 filhas, né? Então, só pegando o gancho aqui. E a minha filha tá com isso na cabeça também, falando, né? Ela tem 12 anos, né? A minha mais velha. Pai, eu preciso começar agora, pai. Eu quero ser, ela até brinca, né? Eu quero fazer teatro, quero fazer isso. Eu preciso começar agora porque tá tarde já, sabe? Eu vejo as pessoas começando mais cedo e tal. Então essa pressa hoje das crianças, até dos pais, né? Em querer começar as coisas cedo e não aproveitar realmente. Então, assim, é uma das perguntas que eu recebo, né? Como é que funciona esse processo, Fábio? Assim, Flávio, questão de tempo, assim, né? De idade. É uma criança que tem 8 para 10 anos, já está na hora de entrar numa escolinha? Qual que é o seu ponto de vista? Eu não tenho dúvida assim que criança é criança, entendeu? Então eu acho que a gente tem que, eu como pai também, você e tantos outros, temos exemplos em casa e a gente, por eu ser também um profissional da educação física, eu sou um educador antes de qualquer coisa, de treinador. E eu acho que a criança, a gente não tem que tomar cuidado para não pular as etapas. Eu acho isso que é o grande X da questão. Dependendo de como o pai, a família vê essa participação do filho, seja de repente numa escolinha de teatro, seja numa escolinha de vôlei, de futebol, outro esporte qualquer, eu acho que o mais importante de tudo é como o pai lida com esse momento. Porque eu comecei a jogar, eu joguei futebol de salão na época, eu comecei com 12 anos. E com 12 anos a gente disputava campeonato e era muito legal, assim, porque em casa eu nunca tive uma cobrança do meu pai, que eu tinha que ter aquela performance absurda já. Não, ele entendia que aquilo ali era uma coisa, que eu gostava muito, mas ele fazia questão de que eu entendesse que aquilo ali era uma brincadeira, entendeu? Uhum. Eu ia para lá, me divertia, jogava, a gente competia. Então, acho que esse é o X da questão, como os pais veem e lidam com isso. Porque eu dei o exemplo desse meu início, porque tem um fato que até hoje eu lembro. Eu jogava um jogo aqui pelo Campeonato Carioca, com 12 anos, pelo Mirim da ABB Lagoa, um clube até que tinha um futebol de salão muito forte. E, de repente, um dos pais xingou o juiz, o outro treinador, o treinador se meteu no meio do outro do time, veio tomar satisfação. Bom, resultado, vamos resumir. Os pais todos brigando na quadra, os garotos todos num cantinho, o pessoal da ABB e do adversário, que eu não lembro quem era, todos os garotos quase todos abraçados, chorando, que os pais estavam brigando com os juízes. Quer dizer, não é saudável, né? A gente deve querer para os nossos filhos uma formação, uma infância saudável, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente ver como a gente vai introduzir isso na cabeça dos nossos filhos, a maneira que você lida com isso, porque senão não tem sentido. Eu acho que com 12 anos, 8 anos, 9 anos, quer dizer, ele pode jogar sim, ele pode ir para uma escolinha, ele pode ir lá 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, tomar muito cuidado também com como é a formação do professor também, do treinador, porque às vezes você tem treinadores que também exigem demais do garoto, ele está ali para brincar, entendeu? Às vezes, eu quando eu estagiei na educação física, eu tinha 3 escolinhas, eu trabalhava no clube aqui no Rio, de repente, quando eu olho para o gol, o jogo estava rolando, a turma era de 7 a 10 anos, quando eu olho para o gol, não tinha o goleiro. Eu falei, cadê o goleiro? Ele tinha ido beber água. Eu tenho que ter uma outra conduta, não posso querer exigir do meu filho aquilo que um profissional faz, não posso querer exigir do meu filho uma performance que eu vejo, às vezes,
né, no profissional, de uma pessoa adulta. Então, esse cuidado tem que existir muito, assim, tem que separar muito, porque senão cai nessa pressão que a gente está acabando de falar aqui. Aí o filho, ele fica coado, né? Ele fica, mas calma aí, eu tenho apenas 9 anos, mas como é que eu vou fazer isso e tal? Então, acho que isso também tem que tomar bastante cuidado, né? Não, e a gente tem uma outra questão também que é muito importante. Às vezes você vê muitos pais que não tiveram a oportunidade de jogar futebol, ou Exatamente. por algum motivo não conseguiram jogar e sempre tiveram muita vontade de ser jogador, e às vezes eles transferem isso para os filhos. Às vezes a criança até gosta de jogar um futebol, mas ele não tem na cabeça dele, de repente eu com 12 anos, que eu dormia abraçado com a bola todo dia, na minha cabeça eu queria ser jogador de futebol desde que eu nasci, eu acho. Mas isso não é comum, quer dizer, isso pode ser, existem muitos casos desses. Agora, muitos também estão ali para se divertir, para brincar, não quer ser um jogador profissional, e às vezes o pai, por não ter conseguido, transfere e joga toda essa pressão para os filhos, quer dizer, então isso é um outro cuidado que você tem que ter também, né? Exatamente isso. E a questão, Flávio, assim, poxa, o meu filho ele tem 10 anos, é o momento de eu investir nele em um trabalho mais forte, e assim, para que ele possa fazer um específico mais forte, ou para que ele possa, que eu pague alguém, né, para treinar ele em treinamento mais forte, questão de academia, questão de suplemento, questão... O que você acha nesse sentido? 10 anos, 11 anos, 12 anos, o que você pensa sobre isso? Isso é um outro cuidado que a gente tem que ter também, porque a gente está falando de ser humano, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são fases, na formação do ser humano existem várias fases, e na infância você tem que tomar cuidado, porque você tem algumas atividades que se faz em jovens mais velhos ou adultos, que a criança não pode fazer, porque ela não está ainda preparada, seu corpo ainda não está preparado, e até o psicológico não está muito preparado para algumas atividades. Quer dizer, então, se você comentou de 10 anos, 11 anos, eu acho que ele pode até participar dessas escolinhas. Você tem hoje o futsal, que eu acho que é uma alternativa muito boa nessa idade. Eu acho que motiva, você joga com menos jogadores, o espaço é menor, você está sempre em contato com a bola. Às vezes você bota um garoto desse para jogar de futebol de campo, isso é uma visão minha, né? Um goleiro num gol daquele tamanho, a dimensão do campo, ele não tem força ainda para chutar uma bola. Então, às vezes, você pode até frustrar o jovem, porque ele não consegue, o goleiro, tudo que a bola que chuta quase sempre vai entrar, ele não tem ainda tamanho, ele não tem nada, entendeu? Fisicamente, ele está longe de estar preparado para passar por essas situações. Então, eu acho que você pode sim fazer atividades, você tem tanta coisa para desenvolver nessa idade, mas você com um profissional competente, que tenha realmente conhecimento, ele pode designar atividades assim que são muito boas, importantes para o jovem, trabalhar muita coordenação, entendeu? São coisas que você está naquela faixa, cada faixa etária você tem que trabalhar algumas questões, algumas valências para o jovem se desenvolver corretamente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nessa idade ainda é muito precoce ainda para você colocar um treinamento forte, um treinamento que você vai trabalhar, às vezes, valências físicas, sistemas energéticos que ainda nem estão formados ainda no jovem. Então, você acaba tentando conseguir um resultado e pode meter os pés pelas mãos e até prejudicar o jovem futuramente, né? Eu vi uma reportagem, não sei se já chegou a ver, que o pessoal na Espanha, né, toda a categoria de base foi basicamente proibido que garoto, acho que até aos 14 anos, eles cabeceassem a bola. Não sei se você viu essa reportagem, porque eles fizeram um levantamento aí que estavam prejudicando, né, as crianças menores aí, que eles passavam, né, bom tempo aí nos treinamentos, cabeceando a bola e estavam diagnosticando aí problemas, né,
nas crianças, de tanto cabecear a bola numa idade que não era apropriada para A ela. criança não está formada ainda, né? Quer dizer, até estruturalmente ainda não está formada. Então, às vezes, você fica batendo toda hora, metendo a cabeça. Exatamente. Isso acontece muito no futebol americano. O futebol americano é um esporte de contato absurdo, né? E eles têm muito cuidado. Até você não pode, algumas ações você não é permitido com o jovem, entendeu? Então, acho que hoje as pessoas estão pesquisando, estão procurando direcionar melhor a forma de desenvolver esse esporte de acordo com a idade. Quer dizer, então, isso eu acho que é muito importante, tanto pelo lado físico, como até psicológico mesmo, entendeu? Às vezes a criança não está preparada para isso, ou não quer, às vezes leva uma bolada na cabeça, aí sai chorando, quer dizer, às vezes ele não tem nem muito, não está, preparo mesmo, entendeu? Então acho que a gente tem que deixar de uma forma bem lúdica, que ele possa brincar, que ele possa fazer o esporte, mas sem uma cobrança exagerada. E você acha que tem uma idade certa para que, por exemplo, a preocupação, vamos dizer assim, dos pais, né, em colocar um profissional para poder tá ajudando aí o filho, né, num desenvolvimento, vamos dizer assim. Você acha que tem uma idade, sei lá, 14 anos, 13 anos? Você acha que tem alguma idade para isso ou não? Não, tem sim. Eu acho que a gente também tem que entender que às vezes tem jovens e tem meninos que querem muito jogar futebol, que querem muito, ele quer ser goleiro, quer ser jogador de linha, quer ser artilheiro, quer ser... Então a gente também não pode desprezar isso, mas desde que seja, eu estou falando, com profissionais que tenham realmente esse conhecimento. Hoje nas categorias de base dos grandes clubes, ou até clubes menores, você tem muitos bons profissionais que conseguem direcionar isso. De repente, você hoje começar... Porque também se você deixar passar muito, porque hoje o futebol, você parou de jogar, mas acompanha, sabe muito bem como as coisas são. Hoje hoje a gente tem um caso até lá no Botafogo, tem o Matheus Nascimento, que ele fez 17 anos, ele tinha 16 anos e estava jogando já no profissional. Quer dizer, claro que não é muito comum, mas é uma coisa que existe. Hoje o garoto, a partir de 16 anos, já pode assinar um contrato profissional. Então, hoje você tem meninos aí de 14, 15 anos, já tem empresários, já tem clubes na Europa já monitorando. Quer dizer, então você não pode deixar de lado. Tem muitos meninos, até muitos talentos que a gente pode realmente desenvolver, mas claro que sempre não deixando de fugir o momento certo desse desenvolvimento físico e psicológico, entendeu? Mas que às vezes você deixa passar também demais, aí já fica mais difícil dele entrar nos clubes, quer dizer, porque hoje já tem competição aí, todo mundo quer, você tem empresários, qualquer competição de futebol de base aí, seja de sub-15, 17, 20, você tem mais empresários, mais olheiros vendo o jogo do que os próprios familiares, né? Todo mundo, e pessoas do Brasil e do exterior também, vem gente de fora para ver uma Taça São Paulo de sub-20, o cara já está olhando ali, o garoto de 17, 18 anos já está monitorado aqui. Então, existe sim essa idade, você também não pode deixar passar muito, porque hoje o acesso à equipe profissional cada vez tem sido mais precoce. Então, você tem que tomar esse cuidado. Você não pode também apertar demais no início, mas também não pode deixar correr muito frouxo na frente, senão ele perde um pouco o tempo dessa entrada, né? Pegando o gancho que você está falando aí, Flávio, é uma das perguntas também que os pais me fazem ali na minha cafeteria, que já chegaram, né, muitos pais ali com os filhos que... meu filho ele tem 16, tem 17 anos, né, e ele tem um sonho de ser um jogador de futebol, ele tem um sonho de ser um goleiro, tem um sonho de ser, né, um jogador. É tarde para o futebol, entendeu? Ou é possível? Qual que é o caminho que ele tem que tomar? O que ele precisa fazer, né, para
para ainda ter chance no futebol. Ainda existe testes, a realidade é essa, existe testes, por exemplo, vamos colocar aí no Botafogo, os peneirão, né, como a gente fala, existe peneirão ainda para 16, 17 anos ou já é tarde para o futebol? Como é que é a entrada hoje? Né? Porque normalmente, antigamente existia, né? Existia muitos testes, peneirão. Eu acho que hoje, com essa tecnologia aí, eu acho que virou muito em questão de a pessoa tem que ter um DVD, tem que ter ali já um material pronto, pelo menos para poder mostrar para o clube, e o clube olhando esse DVD, dá uma oportunidade para esse garoto de 16, 17 anos. É basicamente isso aí ou não? No Botafogo ainda tem. Você tem uma pessoa que é responsável pela captação e que está sempre atento aí a campeonatos de sub-15, 17, acompanhando várias competições. Então você tem cada equipe, acho que você tem hoje vários profissionais espalhados até pelo país para acompanhar. Mas para esse garoto que não está sem clube, vamos dizer assim. Então, eu acho que não existe essa possibilidade sim. Você hoje, acho que no Botafogo até 17 anos, até sub-16, 17, você ainda consegue fazer. 17, 18 para cima, você não tem mais essa peneira, como você falou, porque já procuram jogadores já mais formados, entendeu? E esses mais formados, como é que a gente entende isso? Hoje você tem muitos campeonatos de escolinha, você tem até no próprio clube, nas cidades, tem os clubes, você pode procurar diretamente ao responsável pelas categorias de base, entendeu? E tentar essa oportunidade de treino para o teu filho. Eu acho que 14 anos é a idade boa, assim, 14, 15 anos é a idade boa para você já começar no futebol de campo, entendeu? 13, sub-13, 14, eu acho que você pode começar a pensar nisso. Mas você consegue sim, não é tão impossível, não. Mas é aquela coisa, essa é uma idade... Hoje está tudo Tá todo mundo muito apressado, né? Todo mundo, o rapaz chega com um menino com 16, 17 anos, às vezes já está indo para... Tem muito jovem aí que vai jogar na Europa, que não teve nenhuma passagem no profissional. Você pega vários jogadores que estão jogando fora que, se você for ver onde o Hulk jogou, o Pepe, zagueiro, que está no Porto hoje, quer dizer... São jogadores que às vezes têm um sucessozinho ali no Nordeste, que é mais próximo da Europa ali, e acaba indo embora e as pessoas não têm nem muito conhecimento. Então, eu acho que essa faixa ali de 15 anos, 14, 15 anos é uma idade boa para você começar. E você consegue sim, E você vai entender também se seu filho quer muito, também se ele tem condição, você bota ele numa escolinha, você pode até fazer, como você falou, um vídeo, entendeu? Faz um videozinho para você entregar no clube, se o clube usar isso como parâmetro, quer dizer, então isso daí, Flávio, é um conselho que eu dei para os pais que vieram aqui, porque basicamente todos que vieram conversar comigo aqui, eu falei, cara, você tem um material do seu filho? Basicamente ninguém tinha. Eu acho que talvez é uma das coisas que os pais precisavam, né, assim, se atualizar, porque vão pedir muito. Isso eu acho que vai ser realmente assim de grande importância para, se quer realmente dar oportunidade para o filho, porque vão pedir material, em questão aonde que jogou, e os pais não se preocupam em fazer esse material para os filhos, né? Tanto que quando um pai veio me procurar aqui, ele tinha um filho de 17 anos e tinha um filho de 10. E aí quando eu falei para ele, ele falou, cara, eu vou começar a fazer material para o meu de 10, né? Porque para o meu 17 eu não conseguia, não fiz, eu não achei que não era necessário fazer e tal. Então, assim, eu vejo que é uma porta muito, muito grande aí para quem faz esse tipo de material aí para os filhos, né? Eu acho que os filhos até podem ajudar, tendo condição, quer dizer, hoje em dia quem domina muito isso, eu vejo um exemplo que eu vou dar até na minha casa, né? Eu tenho dois
tenho 3 filhos, 2 mais jovens, um joga basquete e o outro vôlei. Cada um deles criou um canal no YouTube. Eles têm um canal deles, eles pegam lances assim às vezes ele pede, leva a máquina, bota no tripé lá no treino, ele filma o treino dele, chega em casa, ele edita e aí bota no canal dele, quer dizer, então eu acho que hoje em dia a pessoa tendo condição de fazer isso, eu acho que a própria criança, o próprio jovem pode ajudar, entendeu? Ele faz um negócio desse, daqui a pouco você vai ver, você tem um material enorme, você pega um material desse, você bota na mão de um responsável desse no clube. Isso, é isso mesmo. Fica até mais fácil do que você ir lá bater na porta para contar a história, que o filho, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Você dá o vídeo, ele vai olhar e pronto. Exato. E hoje nos clubes, você tem um departamento muito forte, que é o departamento de análise de desempenho e de mercado. Hoje você tem pessoas que estão monitorando, você tem uns softwares que acompanham, você tem tudo sobre todos os jogadores no mundo todo, quer dizer, então hoje isso é uma realidade já, quer dizer, então essa questão do material, ele pode ser muito útil nessa entrada dele nos clubes. Eu acredito muito nisso também. E uma outra coisa, Flávio, a gente vai dizer que esse é mito ou é verdade, né? Que me perguntam bastante também. Para um garoto entrar num clube, né? Isso vou dizer né, qualquer clube aí. As pessoas falam assim, para o meu filho entrar lá, ele tem que ter um padrinho.